A paz aos irmãos do canal Revelação da Palavra, irmãos. Palavra revelada, João 8, capítulo 1 até o 11, irmãos. O tema da palavra é a mulher adúltera. E foi levada, irmãos, a mulher que foi pega em ato de adultério a Caifás, irmãos. E Caifás, que era o sumo sacerdote, glória a Deus, irmãos, ouvindo ali a acusação, irmãos, que aquela mulher havia sido pega em ato de adultério, irmãos, Caifás, que era o juiz, irmãos, ele deu uma sentença de morte para aquela mulher. O adultério, irmãos, naquela época, ele não tinha, irmãos, perdão, glória a Deus. E ela foi sentenciada, irmãos, à morte. Ela havia sido, irmãos, pega, e ali a acusação foi adultério. E a sentença foi dada, morte por apedrejamento, irmãos, glória a Deus. Mas, irmãos, Jesus Cristo estava também naquela região cumprindo a sua missão de salvar, irmãos, o homem pecador, de salvar, irmãos, pobres, os marimbondos, aqueles, irmãos, que era desprezado por aqueles sacerdotes. Porque, irmãos, antigamente um homem que tinha um problema físico, um problema visual, que não enxergava, que era deficiente, irmãos, ali era interpretado da seguinte forma: ou ele ou os pais deles pecaram e eles estão recebendo a sentença, uma punição de Deus. Então eles interpretavam desta forma, irmãos, que aquilo era um castigo de Deus na vida do homem. Então eles não se aproximavam, irmãos, dessas pessoas, entendendo que aquelas pessoas eram impuras, irmãos, glória a Deus. E ali, irmãos, Jesus, ele andava pregando ali os milagres. Jesus, ele pregava o amor, ele distribuía ali os milagres para estes tipos de pessoas, irmãos, para esta qualidade de pessoas que era desprezada pelos sacerdotes daquela época. E ouvindo, irmãos, Caifás, que Jesus estava ali pregando e fazendo milagres, irmãos, o adversário, que era um conselheiro, irmãos, de Caifás, deu, irmãos, ali um incentivo. Ele aconselhou Caifás que deixasse Jesus julgar aquela mulher. E Caifás, irmãos, tomado de um espírito, falou: eu sou o sumo sacerdote, eu julgo, eu dou a sentença. E tomado por um ciúmes, irmãos, né? E então o conselheiro, chamado adversário da nossa alma, irmãos, falou, soprou aos ouvidos de Caifás: permita que ele julgue esta mulher, porque nós vamos desmascará-lo, vamos fazer uma armadilha para ele, porque ele não faz parte do sacerdote, ele não é um juiz. Então, se ele julgar, ele também vai ser sentenciado, porque ele não é juiz. E se ele absolver, ele também vai ser sentenciado, porque ele descumprirá a lei de Moisés. Glória a Deus, irmãos. Então fizeram uma armadilha para tentar prender o Senhor Jesus. Caifás, irmãos, já andava incomodado
com os milagres de Jesus, porque ali, naquela região, irmãos, os milagres começaram a ser propagados. E chegou, irmãos, aos sacerdotes que começaram a enviar ali os fariseus para observar, irmãos, Jesus de longe, para muitas das vezes o interrogar, irmãos. Glórias a Deus. E esses fariseus, irmãos, eles faziam parte daquele sinédrio. Então eles passavam as informações para Caifás. E Caifás, irmãos, sabendo dos feitos, começou a se enfurecer contra Jesus Cristo. E ali, irmãos, foi autorizado para que Maria Madalena fosse julgada por Jesus Cristo. E ali ela foi levada, irmãos, até a presença de Jesus para ser julgada por ele. E ali, irmãos, os fariseus, os acusadores, né, levaram aquela mulher até a presença e falaram as seguintes palavras, irmão: esta mulher foi pega em ato de adultério. A lei de Moisés fala que as tais devem morrer. E tu, ó mestre, o que dizes? Glória a Deus, irmãos. E ali estava a condenação contra a absolvição. Houve um encontro, irmãos, entre aquela mulher que estava sentenciada à morte. Glória a Deus, que estava esperando, irmãos, apenas as pedras vêm sobre ela. Glória a Deus, ela já tinha aceitado, irmãos, o seu destino, que era a morte. Ela já tinha aceitado aquela sentença, irmãos. Ela apenas estava esperando. E ela não, irmãos, conhecia Jesus Cristo. Mas para quem nunca ouviu falar, irmãos, teve um contato com a salvação. Glória a Deus. Aquela mulher, irmãos, que era apontada, que era julgada, que foi sentenciada, que era má vista, né, que trazia ali escândalos para o sacerdote, para a igreja. Ela estava na frente, irmãos, de Jesus. E Jesus observando, irmãos, os acusadores, observando, irmãos, ali as pessoas que já estavam com as pedras nas mãos para matarem aquela mulher. Então, Jesus olhando, irmãos, não olhando apenas para aquelas pessoas, Jesus olhou, irmãos, e olhou por dentro. Jesus, ele faz, irmãos, uma xerox da alma da pessoa. E esta xerox, irmãos, foi detectada ali. Cada um que estava com a pedra na mão, irmãos, para atacar naquela mulher. Cada uma daquelas pessoas, irmãos, que ali estava entre aquela multidão, para dar a sentença final, irmãos, para dar o golpe final, o golpe da misericórdia, irmãos, o golpe fatal naquela mulher. Jesus olhando para cada um deles e fez uma leitura, irmãos, da alma. Glória a Deus, irmãos. Jesus, ele faz a leitura da alma do ser humano. Jesus te conhece, irmãos, por dentro, por fora, o seu pensamento, os seus erros, as suas fraquezas, os seus limites. Jesus conhece, irmãos, os seus filhinhos. Jesus, irmãos, jamais ele condenará um dos seus escolhidos. E aquela mulher que estava na frente, irmãos, de Jesus Cristo, esperando, irmãos, o golpe final. Jesus olhando para aqueles acusadores, olhando para a mulher, disse as seguintes palavras: glória a Deus, irmãos. Quem de vocês não tiver pecado,
que atire a primeira pedra. Glória a Deus, irmãos. E ali fez-se um silêncio. Um ficou esperando o outro. Glória a Deus, irmãos. E ninguém teve coragem de ser o primeiro a atacar a pedra. Satanás, irmãos, foi derrotado na vida daquela mulher. Estava em forma, irmãos, de morte, mas a morte teve que se retirar de cabeça baixa, envergonhada, irmãos, porque ela foi derrotada por Jesus Cristo. E aquela sentença, irmãos, foi revogada. E Jesus, irmãos, apenas com esta palavra, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, irmãos. Glória a Deus. O homem, irmãos, não é juiz do homem para apontar. No reino espiritual, irmãos, glória a Deus. Isso pertence a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, irmãos, que se deparou com aquela mulher e vendo, irmãos, a alma daquela mulher que havia sido absolvida, Jesus disse para ela: ó mulher, onde estão seus acusadores? Glória a Deus, irmãos. E ela disse: não vejo ninguém, Senhor. Todos haviam se retirado, irmãos, cabisbaixos, porque ali eles entenderam que eles eram tão pecadores quanto ela, irmãos. Glória a Deus. E Jesus disse: eu também não vos condeno. Vai em paz e não peques mais. Glória a Deus. Aquela mulher, irmãos, foi restaurada. Glória a Deus. Havia ali aproximadamente, irmãos, 6.000 demônios dentro daquela mulher. E os 6.000 demônios, irmãos, teve que se retirar, teve que bater-se em retirada. E aquela mulher foi até o fim, irmãos, seguindo o Mestre. Foi uma verdadeira discípula do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esta mulher, irmãos, ela esteve no sepulcro quando Jesus foi enterrado. Ela teve um encontro com o anjo. Enquanto os discípulos estavam escondidos, esta mulher estava procurando pelo corpo do Mestre. E o Mestre, irmão, Jesus Cristo, apareceu para Maria Madalena e disse: vai e anuncia. E ela teve, irmãos, a responsabilidade, ela teve, irmão, o privilégio de anunciar que Jesus Cristo havia ressuscitado. Que honra, irmãos, que maravilha esta palavra na vida do homem. Jesus, ele tem um encontro, irmãos, marcado com a alma do ser humano. E ele é especialista, irmãos, em revogar sentença. Que a sentença que foi dada pelo adversário na sua alma, seja depressão, seja suicídio, seja uma sentença de morte, seja revogada hoje, agora, em nome do Senhor Jesus. Receba Jesus Cristo na sua vida, receba a salvação na sua alma. Deus seja louvado.